quais são os riscos dos microplásticos para a sua saúde. Então você pode estar ingerindo microplástico numa escala muito maior do que você imagina. E isso não é exagero. O plástico está tão presente na nossa vida que a maioria das pessoas já nem percebe mais. Ele está no celular, na escova de dente, no carro, nas embalagens, nos cosméticos, nos utensílios de cozinha, no ambiente, nos tecidos, praticamente em tudo. E o problema não é só o plástico que a gente vê. O problema mais preocupante é justamente aquele plástico que a gente não vê. Então, antes de continuar, deixa eu me apresentar. Eu sou médica, meu nome é Luciana Lavigne, eu tenho mestrado em Ciência da Saúde, pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa e pós-graduação em Gastroenterologia Funcional e Metabolômica. E aqui no canal eu te ajudo a entender como o ambiente, como a alimentação, a rotina e a inflamação crônica impactam diretamente na sua saúde. Então hoje eu quero te mostrar por que esses microplásticos deixaram de ser apenas um problema ambiental e passaram a ser também uma questão de saúde humana. A primeira coisa que você precisa entender é que o plástico ele não está só acumulado no lixo. Ele já está deixando marcas físicas no planeta de uma forma tão intensa que em alguns lugares já foram encontradas rochas formadas por plástico, resultado da fusão desse material com os sedimentos do solo. Isso é tão impactante que vem sendo visto como possível marca geológica desse período que a gente está vivendo. Então a gente vê como a ação humana tem alterado profundamente o planeta. Ou seja, a humanidade conseguiu transformar plástico em pedra. Uma proeza bastante impressionante de se ver. Só que o problema não para aí. O plástico está no solo, nos rios, no oceano e até nas regiões mais profundas aí do mar. Existem áreas oceânicas com enormes concentrações de lixo plástico e até fossa aí nas Marianas já apresentou presença desse material. Então animais marinhos ingerem plástico porque eles confundem com o alimento, ficam presos em resíduos ou até transportam esses detritos aí entre continentes, espalhando em espécies invasoras. E tudo isso volta pra gente, porque o que começa no ambiente não termina no ambiente. Agora entra a parte mais importante. Mesmo que fosse possível retirar todo o plástico visível do planeta, ainda teria um problema gigante: os microplásticos. Esses microplásticos são fragmentos menores do que 5 milímetros gerados pela degradação progressiva do plástico ao longo do tempo, ou seja, o plástico não desaparece, ele se fragmenta e quanto mais ele se fragmenta, mais ele se espalha. Então essas partículas entram na cadeia alimentar para organismos pequenos, vão sendo acumuladas em animais maiores e acabam chegando até o ser humano. Então quando você pensa em exposição ao microplástico, não é só sobre peixe ou frutos do mar. Eles podem estar em alimentos diversos, na água, no ar, em produtos do dia a dia. E é aqui que você vai diminuir a exposição ao microplástico, porque a exposição humana não depende só do oceano, ela depende de uma rotina inteira. Então eles podem estar na água engarrafada, em embalagens plásticas, por isso que eu vou explicar aqui para não colocar alimento quente, por exemplo, em embalagem plástica. Pode estar nos cosméticos, por isso que a gente ensina qual cosmético deve usar. Produtos de limpeza, em tecidos sintéticos que liberam partículas aí na lavagem e até no ar que a gente respira, no ar. Significa que você não precisa comer plástico conscientemente para você estar exposta. Então você diminuir essa exposição já é fundamental. A exposição ela pode acontecer pela ingestão, pela inalação, pelo contato indireto com produtos que parecem totalmente inocentes. Então aqui o ponto principal é você entender que já existe uma exposição contínua e que ela é provavelmente muito maior do que a maioria imagina. E essa exposição já foi detectada no corpo humano, microplásticos já foram encontrados em leite materno, placenta, fezes, sangue, pulmão. Ou seja, nós não estamos falando de uma hipótese distante, nós estamos falando de partículas que já foram encontradas em tecidos e em fluidos humanos. Então isso por si só já deveria fazer muita gente parar de tratar esse tema como exagero da internet. Agora vem a pergunta mais importante: o que isso faz com a nossa saúde? E aqui é uma resposta honesta para você. Ainda não sabemos tudo. Isso aí é um campo relativamente novo, então seria irresponsável afirmar com certeza absoluta todos os efeitos em humanos. Mas os principais dados já acendem um alerta importante. Alguns estudos mostram que microplásticos podem ser absorvidos e desencadear respostas inflamatórias, tóxicas e até morte celular. Nós temos estudos com animais sugerindo que substâncias associadas aos microplásticos podem interferir no sistema endócrino, afetar hormônio, fertilidade, reprodução e desenvolvimento. Em camundongos, por exemplo, já foram observadas alterações como redução da contagem de espermatozoides. Em outros animais, alterações reprodutivas, atraso no desenvolvimento dos filhotes. Então, em humanos, ainda é mais difícil estudar com profundidade, porque, obviamente, não é ético expor pessoas deliberadamente a isso só para observar o que vai acontecer. Então, boa parte do que nós temos vem de estudos observacionais, laboratoriais e experimentais em animais. Mas existe um padrão importante que começa a se repetir: inflamação, toxicidade, desregulação hormonal. E se você já acompanha meu conteúdo, você sabe que quando eu falo em inflamação crônica, eu não estou falando de algo pequeno. Eu estou falando de um terreno biológico que favorece a fadiga, a resistência à insulina, alterações intestinais, piora hormonal, dificuldade para emagrecer,
piora do sono e uma série de desequilíbrios metabólicos. Por que isso importa na prática? O nosso corpo ele foi feito para lidar com o que é natural em certa medida. Mas o mundo moderno ele aumentou tanto a carga de exposição a substâncias artificiais que hoje a gente vive mergulhado em estímulos pró-inflamatórios, em disruptores endócrinos, biológicos que bagunçam o nosso metabolismo. E o microplástico entra nesse cenário como mais uma peça desse quebra-cabeça inflamatório. Então ele não atua sozinho, ele se soma a uma alimentação ultraprocessada, a um sono ruim, ao sedentarismo, ao excesso de açúcar, ao metabolismo que fica ali travado e não consegue detoxificar adequadamente, eliminar o que precisa. Um estresse crônico, uma sobrecarga intestinal, aquele paciente que vive com prisão de ventre, exposição a cosméticos artificiais cheios de química, embalagens inadequadas, armazenamento de alimentos em vasilhas plásticas, principalmente alimentos quentes e oleosos. Então esse efeito cumulativo de um estilo de vida que vem inflamando o corpo por vários lados ao mesmo tempo. E é justamente nesse ponto que muita gente trava, porque tenta melhorar uma coisa, corta o alimento aqui, troca um produto ali, mas não consegue estruturar um plano claro. Então você tentar melhorar a alimentação, cortar algumas coisas, adicionar outras, mas você tem que ter uma rotina. Você realmente tem que agir ali na alimentação, na sua rotina, porque a gente tem um relógio biológico que fica no cérebro. Não é a hora que a gente quer fazer as coisas, existe um horário certo para a liberação hormonal no nosso corpo. Então existe um horário para a gente acordar onde tem um pico de cortisol. Existe horário para a gente dormir, para jantar, para almoçar. Não é a hora que a gente quer, acordei 2 da manhã, tô com fome, vou comer. Não. Eu vou jantar 10 horas da noite. Não, seu intestino já não funciona mais bem esse momento. E aí você vai digerir o alimento em um momento que você não tem hormônio para fazer essa digestão adequadamente. Por isso que você janta tarde e sente como se você estivesse com um boi ali no estômago. Então nós temos uma alimentação compatível com o corpo humano, uma rotina, o equilíbrio do sono, a suplementação certa, porque hoje em dia a gente vive na época pós-evolução industrial, a densidade dos alimentos despencou. Se você não suplementa nada, você tem deficiência de nutrientes. E eu criei o meu programa de desinflamação, porque lá dentro eu te mostro exatamente como organizar a sua alimentação, a sua rotina, o sono, a suplementação certa de uma forma prática, com cardápios prontos e estratégias simples que fazem o seu corpo realmente sair desse estado inflamatório. Eu não quero que você fique dependendo de cardápio, não. É só para você entender qual que é a alimentação certa, para você conseguir fazer sozinho. Porque saúde não melhora no improviso, melhora com estrutura. Então aqui você já entendeu uma coisa muito importante. O problema não é só o plástico visível, é o plástico invisível, fragmentado, presente no ambiente, em diversos produtos que você usa, que entram no corpo continuamente. Então na minha plataforma eu tenho aula de alimentação, de sono, de rotina, de toxinas, para você entender como que você age do jeito certo para você melhorar a sua saúde. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, porque aqui eu te entrego muito conteúdo gratuito e de qualidade. Agora é o seguinte, não é para transformar esse assunto em paranoia. O mundo moderno ele já tem ansiedade suficiente, mas dá para você reduzir muita coisa. E a redução mais importante começa pelos plásticos de uso único. Copos descartáveis, e tem gente pior que coloca um chá quente, café dentro do copo descartável, que libera mais ainda plástico. Canudo, sacola plástica, embalagem desnecessária, recipiente para aquecer comida plástico de jeito nenhum, garrafas plásticas usadas repetidamente, pequenas trocas geram muito impacto ao longo do tempo. Então leva sua própria garrafa de inox, usa a xícara no trabalho ao invés de um copo descartável. Prefira recipiente de vidro para guardar comida. Evite aquecer o alimento em plástico. Reduza o contato desnecessário com embalagem plástica e alimentos quentes ou gordurosos que eu expliquei. São medidas simples, mas inteligentíssimas. Também vale prestar atenção nos cosméticos e produtos que usam microesferas plásticas, além de tecidos sintéticos e vários hábitos que aumentam a liberação dessas partículas. Então sim, eu leio a lista de ingredientes dos produtos que eu uso cremes naturais. Não uso qualquer creme de farmácia e coloco em mim, não, porque a pele absorve. Melhorar a qualidade da alimentação, porque mesmo que você não consiga controlar tudo no ambiente, você consegue reduzir muita inflamação crônica do corpo quando você melhora a base da rotina alimentar. Menos ultraprocessado, isso aí tem que ser a exceção da exceção. Menos embalagem, mais comida de verdade, mais preparo simples, mais natureza, mais estratégia. O ambiente externo importa, mas o terreno interno é a base. Porque enquanto as pessoas tratam o plástico como uma conveniência neutra, nada muda. Quando elas entendem que isso impacta o planeta e possivelmente o próprio corpo, a consciência dela muda mesmo. E consciência gera escolha. Entenda uma coisa, a saúde humana não está separada do ambiente, nós vivemos no ambiente. Nós não vivemos a parte da água, do ar, do solo e daquilo que circula neles. O que agride o ambiente em algum momento vai voltar para o nosso corpo. Por isso falar de microplástico não é só falar de ecologia. É falar de inflamação, é falar de hormônios, de intestino, de fertilidade, de metabolismo e de saúde futura. A gente pode ainda não saber muito sobre microplástico em humanos, mas nós já sabemos o suficiente para entender que ignorar isso seria uma péssima ideia.
como quase sempre, o corpo ele cobra a conta depois. Então, se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que ainda acha que isso é exagero e continua aqui comigo porque eu sigo te mostrando como reduzir essa inflamação crônica e construir saúde de uma forma prática, inteligente e baseada em ciência.